Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que está começando aí a sua quarta-feira. Hoje nós temos Sport e Vitória, jogo importantíssimo. Na realidade, Vitória e Sport, né? Porque o jogo é em Salvador, no Barradão, mas é um jogo importantíssimo que pode garantir o Sport no primeiro lugar, né, do seu grupo. Ele que já está classificado para a próxima fase, mas quer ficar em primeiro lugar para tentar pegar adversários com uma qualidade menor, pelo menos que tiveram um desempenho menor na Copa do Nordeste, para que ele possa avançar cada vez mais de fase. A gente vai estar falando sobre esse jogo, a importância desse jogo. Talvez o Sport vá com o time mesclado e o Vitória com certeza vai mesclar o time. Eu vou explicar para vocês aqui como vai ser esse jogo e vou falar também sobre uma matéria que saiu do Sport num dos maiores jornais da Europa, sabe? E é uma parada que às vezes a gente não percebe, mas potencializa o nome a nível internacional e traz consigo também a atração de novos jogadores. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, você vai entender o que é que eu tô falando. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, cara. Ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo todo santo dia, 3, 4, 5, 6 vídeos por dia, para você ficar atento às informações que mais te destacam no nosso futebol nordestino. E é claro, não tem como não falar do esporte, que é o meu clube de coração, é o clube que eu amo. Claro que tem a nossa maior audiência aqui no canal. Não vou deixar nunca de falar do Esporte Clube do Recife. Então te inscreve aqui, dá essa moral pra gente, que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos lá, vamos falar direto aqui sobre esse jogo. Primeiro eu quero falar, antes de falar sobre essa matéria, eu quero falar para vocês aqui sobre essa situação do esporte, né, no jogo contra o Vitória hoje. Porque são duas situações. O Vitória, ele perdeu o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. Perdeu por 2-0. E vai querer reverter isso no fim de semana. Então a tendência é que o Carpini, que é o técnico do Vitória, ele faça uma mesclada nesse time. Por quê? Porque ele quer poupar também jogadores para tentar ser campeão baiano. Lembrando que o jogo da volta é no Barradão também. Então ele precisa ter o que ele tem de melhor à disposição para tentar ser campeão. É uma cobrança da torcida. Tá? O Carpini fez um jogo muito ruim. E quem se favorece com isso acaba sendo o Sport. Por quê? Porque vai pegar um Vitória fragilizado, que vem de algumas derrotas, vinha numa crescente muito grande, era um time invicto no Brasil, depois só começou a perder, perdeu para o Náutico, inclusive o Náutico abriu esse caminho de derrotas aí para o Vitória, depois ele perde para o Bahia, então ele vai para esse jogo meio que bambo. E o Sport vai para esse jogo ainda pensando em jogar o primeiro jogo da final, vai pegar o Retrô, que é um adversário de uma qualidade menor do que o Vitória, que está enfrentando o Bahia na final do Campeonato Baiano. Então o Sport tem essa vantagem. Acredito que ele vai mesclar o time, acredito que ele mescle metade do time, técnico Pepa, até pensando nessa final. Não se surpreenda, tá? Ele quer ser campeão pernambucano. O Pepa, ele quer ser campeão pernambucano. Ele quer um título no Brasil para começar a botar no currículo dele. Então ele vai dar uma mesclada. Acredito que ele vai mudar todo o ataque. Acredito que todo o ataque vai ser mudado. Acho que o Leno Lobato vai para o banco. Acho que o Gonçalo Paciência vai para o banco. Acho que ele vai colocar o Sérgio Oliveira também no banco. Acho que o Fabrício Domingues entra como titular. Ele vai dar uma mesclada muito grande. Sobre esse jogo, se o Vitória entrar com um time totalmente alternativo, o Sport vence essa partida, tá? E vence fácil, inclusive. Se o Vitória entrar com um time mescla, uma mescla ali desse time, acho que é um jogo que fica mais difícil, mas ainda dá para o Sport vencer. Mas eu vou colocar o meu placar hoje como um empate. Essa é a minha perspectiva para o jogo de hoje. Lembrando que quando acabar o jogo, a gente vai trazer um pós-jogo com todas as informações. E à noite tem live aqui no canal para a gente falar um pré-jogo também aqui com mais detalhes sobre essa partida, tá bom? Agora eu vou colocar aqui a matéria para a gente ver. Se você não conhece, esse aqui é o site A Bola. O site A Bola é um dos maiores sites, um dos maiores jornais, desculpa, esportivos do futebol europeu. Do futebol europeu não, é da mídia europeia. Então, A Bola, ele fez uma matéria, eu vou até colocar aqui, com o técnico Pepe com o Sport Recife, colocando isso aqui como destaque. Ó. Viagem ao time mais brasileiro, né? Ele coloca aqui como fosse o time mais brasileiro, né? Mais português no Brasil. Por quê? Porque tem muitos jogadores portugueses. Eu vou ler com vocês a matéria aqui. Ela fala o seguinte, ó. O Bola visitou o Sport Recife, treinado por Pepa, que tem sob suas ordens 4 adjuntos e um trio de jogadores, Sérgio Oliveira, Gonçalo Paciência e João Silva, todos nascidos em Portugal. Pelo esporte nada, tudo. Então, como é, como vai ser, como sempre será, casar, casar, casar. A turma mesmo boa é mesmo da Fusarca, esporte, esporte, esporte. Este ano, a fanática torcida do Esporte Clube do Recife enche de novo
pelo peito, né, para cantar um dos gritos de guerra mais famosos e antigos, com origem na folia carnavalesca dos anos 30 do século passado, né? No futebol brasileiro, afinal, o Leão da Ilha, como é chamado, depois de 3 épocas sofridas na Série B, três anos jogando na Série B, como a gente conhece aqui, né? A gente fala uma época lá, a gente fala temporadas, está de volta à Série A do Brasileirão após subida dramática em 2024. E pela mão de um português, Pepa, que já canta casar na perfeição, né? Pegou a equipe em setembro, foi da zona de subida e levou ao 3º lugar e, consequentemente, a promoção. Além dele, mais 4 portugueses adjuntos, Samuel Correia, Hugo Silva, Pedro Azevedo e Pedro Oliveira. Aqui ele fala um pouquinho dos jogadores e tudo mais. Eu quero passar aqui, ó, que também ele faz uma pequena entrevista com o Yuri Romão, né? Uma pequena trocada de ideia aqui com o Yuri Romão. Deixa eu só passar aqui esse slide aqui, que é o corte do jornal, para vocês verem, que ele fala o seguinte, ó: fazer reforma no estádio, deixar o clube apetecível para eventuais investidores numa sociedade anônima de futebol. Ou seja, para poder chegar ao mercado e dizer, é isto que temos a oferecer. Nós estamos, como se costuma dizer, a enfeitar a noiva, sublinhou, né? Sublinhou. Por falar em casamento, o futuro foi o amor à primeira vista entre Sport e Pepa. O professor Pepa é um treinador especial, alguém que encaixou no DNA do clube, assegura Romão. Infelizmente, não conseguimos entregar o plantel pronto logo em dezembro. Tivemos que ir contratando em janeiro e fevereiro. E isso atrapalhou um pouco na busca de melhor equipe, né? Do melhor formato tático. Mas, por mais que a torcida impaciente às vezes não entenda, a nós compete-nos como dirigente blindá-los disso. Ou seja, o que é que ele está falando aqui? Que ele entendia, agora ele meio que falando para a imprensa europeia aqui, que ele assume realmente que o Sport queria ter entregue, mas não conseguiu entregar a tempo o seu elenco, né, à disposição do técnico Pepa, mas no final de tudo acabou dando certo. É uma matéria muito bacana, que inclusive tem muita coisa falando, tem um Gonçalo Paciência falando sobre a vida dele, tem coisa aqui falando muito bacana sobre o Sérgio Oliveira. E qual é a vantagem disso aqui, tá, gente? Vocês falam, mas Lula, qual é a vantagem disso? Cara, quando você tem uma matéria como essa, num dos maiores jornais da Europa, falando bem do clube, engrandecendo, falando dos jogadores que vieram para o Brasil e estão bem, estão gostando, isso atrai olhares para outros jogadores também virem para o esporte. Então, acaba sendo uma visibilidade para o esporte a nível europeu. E isso é bacana demais. Isso coloca o esporte nos holofotes, os empresários veem isso, sabe? As empresas, as agências que trabalham com jogadores veem isso, acaba sendo interessante para o esporte, sendo uma visibilidade muito bacana. Então, que bom que o esporte acabou sendo notícia no site, num dos sites, né, barra jornal, de maior visibilidade na Europa, que é a Bola, que é um site português. Eu quero saber a opinião de vocês agora, comenta aqui o que, é que vocês acharam dessa matéria, vocês gostaram ou não gostaram, sobre o jogo de hoje, qual é o placar, você acha que dá vitória, você acha que dá esporte, você acha que dá empate, comenta aqui, eu quero saber a tua opinião, e é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, até já!